Ó, o IPE aqui no Rio de Janeiro, os dados são os seguintes. O governador Cláudio Castro, do PL, está com 21%. O Marcelo Freixo, do PSB, 17%. O Rodrigo Neves, do PDT, 5%. O Wilson Witzel, do PMB, 4%. Mas há dúvida se o Witzel pode ser candidato ou não, porque ele sofreu impeachment, está inelegível, ele está numa luta judicial para tentar ser candidato. Ciro Garcia, do PSTU, 3%. Eduardo Serra, PCB, 3%. Juliette Pantoja, UP, 3%. Milton Temer, do PSOL, 1%. Mas o PSOL decidiu apoiar o Freixo. Então, nessa pesquisa, tem que desconsiderar aí o Milton Temer, assim, ele estava lá, mas não está no jogo mais. O Paulo Ganimi, do Novo, 1%. Luiz Eugênio, do PCO, 0%. Brancos e nulos no Rio, 29%, bem alto. Não sabe, não responderam, 10%. Essa pesquisa também ouviu 1.200 pessoas entre os dias 12 e 14, terminou o campo ontem, 37 cidades fluminenses, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Toledo, vamos com você aí, Rio de Janeiro. É a eleição mais difícil de prever sempre em qualquer eleição, né? Vamos lembrar o que aconteceu com o Witzel na eleição passada. Ninguém sabia quem era o Wilson Witzel, o cara foi eleito governador. Me lembro de ter mandado um repórter para a Zona Oeste, onde ele tinha estourado de voto no dia seguinte à eleição, e procurando eleitores do Witzel, e daí perguntava como é que você chama o cara que foi eleito governador? Ninguém falava Wilson Witzel, todo mundo falava Wilson Wetzel, ninguém sabia o nome dele, o cara tinha sido eleito, né? A onda então, Bolsonaro ali, né? Onda Bolsonaro. Exatamente. Foi um voto de WhatsApp de última hora, nenhuma pesquisa pegou, porque foi decidido a caminho da urna, né? Então, assim, Rio de Janeiro sempre complicado. E estão aí com 39% de não voto, né? 10% de não sabe, 29% de branco e nulo, que em algum momento vão virar votos de verdade. Então, essa diferença 17 a 21 é muito pequena, né? Os percentuais dos dois líderes é muito baixo para um período tão curto que falta para a eleição. Mas, com a campanha começando, isso daí vai mudar. Eu não acredito também nessa pulverização dos votos que a gente está vendo aí, dos terceiro ao último colocado. Você tem 5, 4, 9, 12, 15, 18, 20% dos votos. Também acho que vai haver uma redistribuição desses votos em favor dos dois líderes. Agora, para mim, está mais ou menos claro que vai ter um segundo turno, e esse segundo turno muito provavelmente vai ser entre o candidato da situação, o Cláudio Castro, e o candidato da oposição, Marcelo Freixo. Acho muito difícil haver uma grande surpresa, embora eu já tenha queimado a língua várias vezes em se tratando de Rio de Janeiro. Eu estou mais com você. Eu acho que, apesar dessa pulverização toda, o Cláudio Castro deve conseguir, pela máquina, pelo que tem feito, colando no Bolsonaro, uma vaga no segundo turno, e o Freixo está colado no Lula sendo impulsionado. Não consigo ver o Rodrigo Neves ameaçando essa posição. Mas você lembrou bem, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Vamos ouvir a Carol. Olha, Kennedy, é impressionante. A gente olha o Rio de Janeiro, ele é um espelho da força que pode ter a máquina pública numa eleição. Até ontem, Cláudio Castro não era conhecido, era um político totalmente obscuro, ninguém sabia quem ele era o vice do Witzel, e ele caiu de paraquedas na cadeira de governador quando o Witzel foi cassado. Então, de alguma forma, ele ainda está sendo conhecido, ainda está num período de pré-campanha, e ainda assim Cláudio Castro já conseguiu 21% das intenções de voto, claro, com muitos aliados nos municípios, muitas prefeituras. O que a gente vê no noticiário é que há, sim, distribuição de verba e de programas para as prefeituras do estado do Rio, e nessa esteira ele tem crescido. Marcelo Freixo, de outro lado, ele tem também uma vantagem, que não é a máquina, mas é o apoio de Lula. Agora que Lula vai entrar em campo mesmo para colar, né, o nome de Lula a Freixo, e na campanha isso pode ter um potencial muito grande de crescimento, a depender
de como Lula vai no Rio. A gente viu aqui, eu acho que, se não me engano, está 35-33, não é isso? O apoio de Lula, o voto de Lula e o voto de Bolsonaro no Rio. Ou seja, tem ali um empate técnico nas intenções de voto do eleitorado fluminense no Lula e no Bolsonaro, e a gente vai precisar ver ao longo da campanha como isso vai se comportar em relação a Cláudio Castro e em relação ao desempenho de Marcelo Freixo. Agora, fazendo um exercício aqui matemático, a gente vê que o não voto está ganhando em relação ao voto. Se a gente soma Cláudio Castro com Marcelo Freixo, dá 38% das intenções de voto, mas se a gente soma branco, nulo e não sabe e não respondeu, dá 39% das intenções de voto. Então, ainda tem uma margem grande ali de crescimento, mas eu estou com o Kennedy, o Rodrigo Neves está ali patinando com 5% e aparentemente não tem ainda potencial para ameaçar esse reinado de Cláudio Castro e Marcelo Freixo.